Boa noite, amigos internautas, telespectadores do Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Ao meu lado, João Gabriel Pinheiro Chagas, meu companheiro de 26 edições aqui do Pautando. Boa noite, João, prazer imenso novamente, mais uma quinta-feira. Boa noite, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem assiste em outros horários. 26º programa, né? Essa semana foi um pouco mais curta, né? Porque feriado de ontem, quarta-feira, 1º de maio, hoje quinta-feira, por exemplo, o Jornal da Cidade não circulou devido ao feriado. Então a gente teve aí apenas 3 edições nessa semana, né? A edição de fim de semana, a de terça e a de quarta-feira do feriado. Mas mesmo assim tem muitos assuntos, né, para serem repercutidos aí ao longo do programa. E eu, de antemão, já aproveito para convidar todos, né, a curtirem a nossa página do Jornal da Cidade no Facebook, né, para receber as atualizações sobre o conteúdo que a gente produz todo dia. Também convido para curtir a nossa página lá no Instagram, Jornal da Cidade 1, no Twitter também para quem usa o Jornal da Cidade 1 e no YouTube. Basta entrar lá no canal no campo de busca e escrever Jornal da Cidade Digital, você vai cair diretamente no nosso canal, que tem todos os vídeos do Pautando desde o ano passado. Mandar um grande abraço aos nossos amigos que sempre estão conosco todas as quinta-feiras, a Tereza Xavier, Rubens Caruso, Rafael Henrique, professor Hugo, Marcinho Leandro, da Márcio Produções. A gente fica muito satisfeito, como sempre vocês nos dando a honra de estar participando todas as quintas-feiras. E dando início, João, a gente sempre tem esse trabalho aí de trazer as informações corretas para a população de uma maneira completamente diferente daquilo que é colocado na mídia de uma maneira geral. Aqui nós, através do jornal, é feita aí as matérias, né, o Pautando também, que a gente replica aqui todas as quintas-feiras, mas aqui a gente comenta o que acontece no meio político de Poços de Caldas. Um meio político que a gente tem visto aí bastante pessoas criticando, principalmente, mudando um pouco o nosso perfil de trabalho, João, a quantidade de buracos na cidade, João. A gente tem visto isso aí, tem sido uma demanda muito grande nas redes sociais e a gente fica preocupado, porque a cidade, cada dia que passa, a enormidade de buraco é muito grande. É um problema antigo, né, a questão dos buracos em Poços de Caldas, né? Até em alguns programas anteriores a gente destacou o fato, né, de que Poços de Caldas recebeu do governo do estado na gestão anterior um investimento de 14 milhões de reais em asfaltamento em vias do município. Foi o maior investimento da história do município, né, em relação à pavimentação asfáltica, mas a gente sabe que esses 14 milhões, evidentemente, não são suficientes para cobrir toda a demanda, né? A gente tem problemas aí de buracos em todas as partes da cidade. A gente tem problemas também, inclusive em áreas da cidade que são menos visadas. Por exemplo, a gente tem ali a Avenida Celanese, que moradores e comerciantes ali daquele entorno reclamam, né? Porque a prefeitura faz muito tempo, né? Vamos falar a verdade, não é só dessa gestão, não. né? Há anos, né, a prefeitura não toma providências lá, os buracos são cada vez maiores e a desculpa é sempre a mesma, né, Albert? E eu tenho andado pelos 4 cantos da cidade, em virtude da minha atividade comercial hoje, e a gente vê que a cidade inteira é muito grande a quantidade de buracos. Então, é reclamação nas redes sociais, é reclamação aqui no Jornal da Cidade, é reclamação nas ruas. Eu acho que a prefeitura, se não tiver um trabalho mais eficaz através do seu secretário de obras lá, que até agora não mostrou ao que veio ainda, nós, infelizmente, vamos ter esse problema sério aí ao longo dessa gestão do Sérgio Azevedo, né? Evidentemente que a gente tem que entender que não é possível asfaltar toda a cidade de uma vez só. Sabemos disso. Mas é preciso ter pelo menos um plano de manutenção. Sem dúvida. Né? Porque se ocorre a manutenção através, mesmo que seja de tapas-buracos, pelo menos minimiza a questão, né? E a gente tem que também entender que o asfalto, ele deveria ser utilizado recursos do IPTU, né? Sem dúvida. A gente paga IPTU também para isso. E eu vi uma reportagem na semana passada, João, o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou contra a Prefeitura de São Paulo justamente contra esses problemas de buraco também. Deu um prazo aí determinado para o João Dória lá fazer a cobertura desses buracos, porque a cidade lá está intransitável e aqui nós estamos reclamando, nós estamos mostrando. E, infelizmente, a Prefeitura não tem feito a contento o seu trabalho. O IPTU está caindo agora, né, João? Muitas pessoas pagaram o IPTU já antecipado aí de forma à vista, outros parcelaram. Eu acho que tem que ter aí um trabalho, como você falou, um cronograma para realmente resolver esse problema sério em Poços de Caldas.
E a gente tem que lembrar também de uma outra brincadeira que o pessoal fez até lá no grupo, lá no Poços hoje de manhã, do concurso do maior buraco. Maior buraco, né? O maior buraco de Poços de Caldas, né? E opções não faltam, né? De forma alguma. Eu acho que a prefeitura tem que procurar dar a resposta correta para a população que paga imposto e não paga pouco, né, João? Eu acho que se nós não tivermos aí esse trabalho permanente, principalmente dentro da Secretaria de Obras, através do seu secretário, infelizmente nós vamos ter aí esse trabalho concluído aí, como eu coloquei, até o final da gestão do próprio Sérgio Azevedo. E uma coisa que chamou atenção também, João, e eu queria que você comentasse comigo aqui, a população da Zona Sul esse final de semana entristecida. Fizeram a inauguração do SAMU, uma solicitação antiga, na época do Paulinho Corominas, em 2011, se não me engano, foi feita lá um posto avançado, lá no Margarita Moraes. 6 meses depois tiraram a ambulância de lá e agora retornaram com um novo projeto lá para o João Batista Ferreira Monteiro, lá no antigo SESI. Né? Das 8 às 18. Quer dizer, então, que as pessoas não vão poder passar mal a partir das 18 horas, João? É só em horário comercial. Só horário comercial, só né? Horário comercial. E você acha que... Até me tira um pouco. Eu acho que a população tem... É justa a reclamação da população, porque nós sabemos as dificuldades. O pessoal do SAMU faz um belíssimo trabalho, né, João? Lá na zona oeste da cidade. Lá na rua São José. O deslocamento da rua São José até a Zona Sul é longe. Nós sabemos o trânsito pós 18 horas, das 18 às 20 horas, tem um trânsito muito grande na cidade. Esses dias atrás, até quero fazer aqui um agradecimento ao pessoal do SAMU, fiz uma solicitação lá no meu prédio, onde houve uma necessidade da minha vizinha ter sofrido um acidente lá na cozinha. Em 14 minutos chegou o SAMU, dentro do prazo especificado. O tempo de resposta médica. O tempo de resposta médica. Só que não havia trânsito, era 8 horas da noite. Agora, entre 18 e 20 horas, que vai estar fechado lá na Zona Sul, vai ser um problema sério também para os moradores lá, né, João? A gente está brincando aqui em relação a essa questão de 8 às 6 da tarde. Logicamente que é uma brincadeira, mas assim, talvez o mais adequado mesmo fosse, como o Albert lembrou aqui, a instalação dessa base descentralizada junto ao Margarita Moraes. Ou seja, a base já ficaria junto ao hospital. Igual foi no passado, né? E como ocorre na Zona Leste. Sem dúvida. Na Zona Leste ele tem a base descentralizada do SAMU, ela fica localizada no hospital da Zona Leste, o Hospital Vereador Gilberto de Matos. Sem dúvida, né? Inclusive... Eu não entendi, assim, por que foi escolhido ali por que tirou de lá, né? O Centro de Educação ali, João Monteiro. Será que é mais central ali para atender os outros bairros? Não sei, mas assim, de qualquer forma, ainda que seja mais central para atender todos os bairros, o pessoal vai levar eles para o hospital. Para o hospital, então, talvez o mais adequado seja ali, né? E parece que também houve uma reclamação, João, em relação também ao SAMU lá da Zona Leste, no hospital... da Zona Leste. Da Zona Leste, que existe lá um posto avançado, que parece-me também que é das 8 às 18 também. Eu acho que a prefeitura tinha que rever esses conceitos aí, porque traz problemas sérios para a população, caso haja necessidade. Né? De qualquer forma, ainda que o atendimento ele seja das 8 às 18, evidentemente que se a pessoa passa mal depois desse horário, ela aciona o SAMU vai chegar. Sem dúvida, sem Só que assim, tem a questão que o Albert falou, pode ser que seja horários de pico, né? Sem dúvida. A partir das 6 da tarde a gente sabe que o acesso do centro à Zona Leste, por exemplo, é muito complicado. Da mesma forma que o acesso do centro à Zona Leste também é complicado por conta do fluxo de veículos, né? Que é o horário que o pessoal está saindo do serviço, está voltando para casa, o volume de carros é muito maior e pode ser que complique. De toda forma, vamos ver o que vai acontecer, né? Eles escolheram lá, eles devem ter feito algum tipo de planejamento, não, Albert? Não é possível que tenha feito. A Nair Chuva faz um belo trabalho lá no SAMU, vamos aguardar aí que eles possam ver realmente que as demandas sejam maiores desses horários, né? Vamos aguardar para ver qual vai ser o desfecho disso. E ela, inclusive, teve na Câmara Municipal, se eu não me engano, esse ano ainda. Ela foi falar sobre a atividade do SAMU e ela foi questionada realmente sobre essa questão de uma base na Zona Sul, a base na Zona Leste, né? E ela falou assim que o tempo médio de resposta é de 12 a 14 minutos, né? Em qualquer ponto da cidade. Então, o SAMU, a ambulância do SAMU, a partir do momento que ela sai da Zona Oeste, ela tem a prerrogativa de usar a sirene para liberar o fluxo de trânsito. Geralmente a gente vê que sempre acontece de ser liberado, né, Albert? Verdade. Quero aqui mandar um grande abraço ao meu amigo Maurício Stil, ao Rodrigo Maia, lá do Poço em Ação, fazendo lá um belíssimo trabalho também pelos 4 cantos da cidade, trazendo as demandas da sociedade de uma maneira geral. Parabéns pelo trabalho.
a gente sempre está colocando lá no nosso grupo Postos Hoje e Amanhã e trazendo aí o que vem acontecendo dia a dia no nosso município. Vamos lá com as notícias do Jornal da Cidade, João? Eu vou destacar aqui a manchete que a gente colocou na edição do fim de semana do Jornal da Cidade. Aí, Albert, lê pra gente. Ó. Com interdição parcial, delegacia local muda plantão para Andradas. Esse problema aqui é um problema antigo, né? Muito não é antigo. de hoje. Isso aqui, desde quando eu comecei a trabalhar no Jornal da Cidade, já acontece esse tipo de situação, que é a superlotação da cadeia, né? Inclusive, há cerca de 10 anos, aí você falou do Paulinho Corumins, quando ele foi prefeito, foi quando se iniciou de fato, né, aquelas conversas para a construção de um novo presídio em Poços, né, que seria ali numa área na Zona Sul. Depois ali aconteceu uma série de questões burocráticas que emperrou o projeto, né? E aí eles resolveram, né, Albert, transformar a cadeia pública em presídio, né? Ou seja, mudaram simplesmente a nomenclatura ali do espaço, porque o espaço continuou inadequado, né? Atualmente são 303 pessoas presas ali no presídio, na capacidade me parece que são 118, então você veja que... Isso aí, João, é uma situação que nós sabemos bem o que aconteceu, né? Eu fico muito tranquilo aqui em comentar. Foi feita uma licitação em Belo Horizonte, no CETOP lá em Belo Horizonte, para a construção do novo presídio aqui em Poços de Caldas. Infelizmente, a empresa que participou apresentou uma documentação que não era condizente com aquilo que o edital pedia na época e trouxe aí um problema muito sério para Poços de Caldas. Nós já tínhamos aprovado pelo governo Antônio Anastasia a construção do presídio em Poços de Caldas, lá perto do Lixão, na Zona Sul, e no aterro controlado, quero aqui lembrar, né, Thiago Biagione, obrigado pela participação também conosco aí, mas infelizmente, em virtude disso tudo, Poços de Caldas acabou perdendo a construção desse presídio em decorrência de uma irresponsabilidade de um empreiteiro de Poços de Caldas. Então nós temos que salientar bem, colocar isso para que a população saiba, porque esse problema que está sendo enfrentado hoje aqui em Poços é em decorrência daquilo que apresentaram em Belo Horizonte erroneamente. E com isso fez com que Poços de Caldas viesse a ser prejudicada. E hoje nós estamos colhendo os frutos aí de uma irresponsabilidade no passado em virtude desse problema. E a falta de atuação política do poder público municipal ao longo dos anos não é só a questão aí do presídio, não. Presídio, centro de convenções, projeto do trem turístico, Hospital do Câncer. Então, assim, eu citei pelo menos 4 projetos assim, de nível estadual, né? Ou seja, que o Estado investiria em Poços de Caldas que ficaram pelo caminho. Né, João? Acabou perdendo. O trem turístico a gente acompanhou bem, né, João? Estava tudo pronto, tudo viabilizado, os 10 milhões, acabou se perdendo aí em virtude de picuinhas políticas da atual administração, de não querer fazer, em virtude de o próprio empreiteiro ter terrenos lá onde passaria o trem, como sempre passou. Mas vamos aguardar aí, é um problema sério que nós estamos enfrentando em Poços de Caldas. Hoje já foram transferidos mais de 10 presidiários aqui de Poços de Caldas, ontem foram mais alguns. Então, são os problemas decorrentes. Inclusive, a delegacia foi transferida para Andradas e Guaxupé, João. O plantão, né? O plantão, porque nós não temos mais condição de colocarmos mais pessoas aqui no presídio de Poços de Caldas. E só em Andradas e Guaxupé que está recebendo esse pessoal. Então, é um problema que lá atrás fizeram errado e hoje nós estamos pagando os erros. O que ocorreu foi o seguinte, né? A Justiça, através da comarca local aqui, ela determinou a interdição parcial do presídio, ou seja, não se pode mais levar presos para ficarem detidos lá enquanto a situação não for regularizada, né? Mais alguma coisa, João? Em relação a essa situação? Não, e também tem um detalhe interessante também que a gente pode lembrar, né? Poços de Caldas, por ser uma cidade polo aqui da região, muitas pessoas que estão presas aqui não são necessariamente Poços, são pessoas da região que vêm trazidas para cá, ou seja, elas estão realmente superlotando o nosso presídio, né? Coisa que não acontecia nas décadas passadas, porque eram só presos locais, mas em virtude de termos perdido esse presídio, infelizmente aí sabemos nós quando novamente Poços de Caldas poderá ter uma nova oportunidade em relação a tudo isso. O que fica ruim, João, são as famílias, né? As mães, que são as que mais sofrem, as mulheres, os filhos, que não podem lá fazer as visitas em virtude de ter que transferir o pessoal daqui. É isso aí. Eu queria destacar aqui uma notícia aqui da edição do fim de semana também, Albert. Um investimento que a Prefeitura está fazendo na cultura de Poços de Caldas. Em 4 meses foram 2,9 milhões. Esse dinheiro, João, é do Departamento Municipal de Eletricidade. Também não é todo, não. Nem todo, não, né? Não todo, E parte também da Lei de Incentivo. A Lei de Incentivo, investimentos próprios ali da Secult. Então, assim, de qualquer forma,
Eu acho que, vou ser sincero com você, João, os ativistas culturais de Poços de Caldas... não tem do que reclamar. Não tem o que reclamar. Eles têm aí um espaço bem amplo junto à administração. Iniciou-se em outras administrações, nós temos que salientar aqui que foi através de outras administrações que iniciaram, e na administração passada do Heloísio criou-se a Secretaria Municipal de Cultura, né? E com esses 2,9 milhões de reais aí, bem distribuído, não só para os ativistas culturais, mas também para as pessoas que mexem na área esportiva da cidade, porque nós sabemos também que são diversos projetos que são apresentados na Secretaria de Esportes. A Andréia Martins é a responsável lá pela captação, junto lá com a professora Margarete, com o Tidu, e são as pessoas que são lá responsáveis para levar a comissão, levar a coordenação para que seja feita aí a aprovação dos projetos. E outra questão em relação à cultura aqui em Poços, que eu até faço uma ressalva, apesar dessa administração estar investindo, né, como eu acabei de ler aqui, 2,9 milhões em 4 meses, tem a questão que eu acho que a administração municipal deixa a desejar na cultura em relação à Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma das pouquíssimas cidades do país que possui uma orquestra sinfônica. Nem, às vezes, capitais não tem. Possui uma orquestra sinfônica. E Poços de Caldas possui essa orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica que é a responsável pela realização da Sinfonia das Águas. A Sinfonia das Águas é um evento que acontece sempre, né, e prioritariamente, segundo o maestro Agenor, em períodos de baixa temporada, justamente para trazer turistas para Poços em períodos assim que a cidade está vazia, né, vamos dizer assim. E eu acho que a prefeitura, na atual administração, está deixando a desejar. Muito. Né? Inclusive, né, a própria Orquestra Sinfônica, ela tem projetos já aprovados pela Lei Rouanet, mas só que ela não consegue captar. Falta aqui. O prefeito entrar em contato, ligar, ir atrás, ajudar a orquestra a realizar a Sinfonia das Águas, a continuidade da Orquestra Sinfônica da cidade. Não adianta o prefeito digitar lá um ofício, encaminhar para as empresas, e o pessoal não vai responder. Agora, o peso do telefonema, de uma ida do prefeito numa empresa grande aqui em Poços, faz com que tenhamos aí a possibilidade do retorno da Orquestra Sinfônica, da Sinfonia das Águas, porque eu vou ser sincero com você, João, faz falta para Poços de Caldas. O turismo de Poços, infelizmente, nós sabemos que a orquestra trazia muitos turistas, principalmente quando tinha as edições aí de finais de semana, e infelizmente nós estamos vendo aí que o turismo nosso tem deixado muito a desejar. A média de apresentação da Sinfonia das Águas, segundo o maestro Agenor, é em torno de 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Logicamente que não são 7 mil pessoas turistas, né? Não. Tem, logicamente, gente aqui de Poços de Caldas também, mas de qualquer forma, como eu falei agora há pouco, é um evento que acontece em baixa temporada e movimenta muito o comércio de Poços de Caldas, tanto o setor de serviços quanto a rede hoteleira. Então isso é muito relevante. E falta talvez um pouco mais de vontade política, né, para se conseguir emplacar mais edições da Sinfonia. Porque a gente sabe que a Sinfonia das Águas ela tem um custo elevado. Sem dúvida. Né? E o custo elevado é de montagem, né, som, iluminação, toda a infraestrutura, né, porque os músicos mesmo eles recebem muito pouco. Ô João, mas vamos ser sinceros, 7 mil pessoas gastando numa cidade 3 dias, compensa, né? Esses 60, 80 mil reais que eles fazem, é muito pouco. É muito pouco investimento pelo tanto de retorno que traz para o município. Eu acho que falta um pouquinho de sensibilidade para com o município de Poços de Caldas, como eu sempre coloco, por uma cidade mais humana e menos técnica. João. Ainda estou insistindo nessa questão da Orquestra Sinfônica. A gente tem que lembrar também que no final da gestão do ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço, né, o DME suspendeu, né, o convênio com a orquestra. Havia ali divergências burocráticas em relação à emissão de nota fiscal. O governo Sérgio, quando assumiu, talvez tenha se aproveitado dessa questão para não continuar o convênio, né? E é um convênio que custava em torno de 60 mil reais em 10 parcelas, se eu não me engano, via DME. O DME tem condições de fazer esse investimento na Orquestra Sinfônica. E como eu falei, é um status, né, que Poços de Caldas passa a ter com a Orquestra Sinfônica, porque ela atrai turistas. Ela não é simplesmente o status de ter por ter. Ela atrai turista. E uma outra dificuldade muito grande que a Orquestra Sinfônica tem, isso quem me passou, evidentemente, foi o maestro Agenor, é de ensaios. Ou seja, eles não conseguem ensaiar sequer na Urca, por exemplo. Né? A Urca, a gente sabe que ela fica fechada muitas ocasiões. Eu vou dar um exemplo concreto aqui, feriado de Semana Santa. Ficou fechado.
Ou seja, não poderia abrir Sem para a dúvida. orquestra fazer um ensaio ali, um ensaio claro. semanal, domingo de manhã, Sem né? dúvida. Então, assim, é uma série de dificuldades que a gente não entende por que acontece. Eu acho que Poços de Caldas é aquilo que eu sempre coloco, por uma cidade mais humana e menos técnica. Uma cidade igual Poços de Caldas, que tem um nome forte, não só no Brasil, mas também no exterior, eu acho que deveria investir um pouco mais, com mais carinho, para que a cidade não perdesse esse feeling que foi conquistado aí no governo do Sebastião Navarro, lá em 2005, 2006, né, João? Uhum. E com isso, ao longo dos anos aí, trouxeram aí milhares e milhares de pessoas para que assistisse de uma maneira geral a Sinfonia das Águas através de uma orquestra sinfônica de excelentes músicos, vamos aqui ressaltar, pessoas da cidade de Poços de Caldas. Conheço vários e várias pessoas e temos que enaltecer. Os valores são pequenos, mas eles fazem com amor. E esse amor sempre é transformado de uma forma que a Sinfonia das Águas era um retorno para esses músicos nas suas apresentações. Cada músico da Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas recebe em média R$380 por mês. Esse seria o valor se estivesse sendo pago. Ou seja, evidentemente que é simplesmente uma ajuda de custo. Um terço no salário mínimo praticamente. A pessoa não vive ou sobrevive com esse valor. Então, assim, é um valor pequeno, evidentemente que se for considerar 60 mil por mês, né? Mas para esse tipo de investimento, talvez a prefeitura devesse rever, né, esse posicionamento. Com certeza. Né? Tudo bem, a gente entende que a prefeitura está passando por uma série de dificuldades financeiras, mas eu acho que é um investimento no turismo que traz retorno direto e concreto para Poços de Caldas. Quero mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Rui, a Delma Maiocchi, ao Vicente, ao Paulo Vitor, que estão sempre conosco aí nos assistindo. E eu fico muito satisfeito porque todas as quintas-feiras a gente tem a oportunidade de estarmos aqui agora em novos estúdios aqui no Jornal da Cidade, fazendo esse trabalho semanal, trazendo as informações de uma maneira completamente diferente, pautando a versão online da coluna de bastidores. João, mais alguma coisa? Não, da edição de fim de semana, eu acho que foi isso aí mesmo. Depois a gente repercute no segundo bloco as notinhas do Pautão. Correto. Vamos passar para terça-feira? Vamos lá. Olha, essa manchete aqui é triste. No né? Dia da Educação, Biblioteca Municipal amanhece pichada. Triste, né, João? No Dia da Educação, né? No Dia Nacional da Educação, Dia Nacional da amanheceu Educação, pichada. domingo, né? Foi isso. E no um agravante maior, além da biblioteca, João, algumas pessoas me procuraram semana passada, quando aconteceu esse problema lá, e a fonte lá do Mujolim também, infelizmente, não está tendo a devida salvaguarda ali da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Infelizmente, as pessoas estão usando ali para suas necessidades e trazendo ali um odor muito forte para as pessoas que vão lá buscar a água naquela fonte tão tradicional que é a do Mujolim. Então é preocupante, né, João? Não só a fonte do Mujolim, mas também a biblioteca que amanheceu pichada no Dia Nacional da Educação. Tem muita gente aí confundindo fontanário com sanitário, né? Então a gente tem que ver que as pessoas usam a fonte, logicamente, para pegar água, para tomar água ali, e tem pessoas confundindo. A gente vê aqui mesmo na Praça dos Macacos, aqui pertinho do jornal, pessoas às vezes chegando ao ponto de tomar banho nas fontes ali de água sulfurosa. Vergonhoso, né? É um absurdo. É isso no centro da cidade. Né? Parece que eu ouvi um comentário também, se você puxando aí com relação à Praça dos Macacos, João, os banheiros ali também estão bem judiados também, viu, João? Então a gente sabe que o que gera o vandalismo é a falta de cuidado do zelo do patrimônio público. Porque se o patrimônio público está bem cuidado, tem uma prefeitura eficaz na vigilância através da Guarda Municipal, que eu quero aqui parabenizar os guardas municipais também, que estão se desdobrando para fazer esse trabalho dioturnamente dos nossos patrimônios públicos. E tem um outro detalhe também, João. Fiquei sabendo agora, antes de vir para o programa, que o Complexo Santa Cruz, a partir de hoje, não terá mais guarda municipal. Olha o problema que a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas trará para os moradores do entorno ali do Complexo Santa Cruz. Se realmente for verdade, e a informação que eu recebi agora há pouco em relação a isso, não tendo guarda ali, vai virar dormitório de pessoas desocupadas, vai virar um lugar de pessoas para usuários de drogas. Então que a Prefeitura, se realmente for verdade isso, volte atrás, porque não pode deixar um espaço, um patrimônio daquele no centro da cidade, o Deus dará, porque a população no entorno vai reclamar.
Se acontecer isso aí que o Albert está dizendo, vai se justificar para a prefeitura a venda do Complexo Santa Cruz. Mas é isso que eles estão querendo fazer, João. É o sucateamento do espaço, entendeu? Por 18 milhões é aquilo que nós colocamos. É uma folha de pagamento numa área tão nobre da cidade. Já falamos em outros programas e hoje chegou essa informação para mim. A confirmar isso, a prefeitura está querendo realmente vender o mais rápido possível e para que a população no entorno lá, que vai ter o problema caso não tenha a fiscalização, a guarda periódica ali, e ela coloca um edital na rua aí para vender aquele espaço. A prefeitura está tentando vender tanto o Complexo Santa Cruz quanto a garagem municipal. É a Rua São José, né? Que fica a garagem municipal? A garagem municipal é... Ali na Zona Oeste, né? É lá perto da Rua São José, né? É ali no final, acho que da São José, né? Mas de qualquer forma, isso aí são intenções oficiais, porque ela já apresentou uma mensagem na Câmara contendo esses dois projetos de lei de vender esses dois espaços, garagem e Complexo Santa Cruz. Eu, particularmente, sou contra vender o Complexo Santa Cruz, porque é uma área do município, está localizada no coração de Poços de Caldas, numa das áreas mais nobres aqui do centro, então eu não sei se isso se justifica, né? Ainda mais para arrecadar aí entre 15 e 18 milhões, que como a gente sempre falou, né, Albert, é uma folha de pagamento. Uma folha de pagamento, né? Falo, vou ser sincero com você, João, eu sou contrário à venda de qualquer patrimônio. Aquele patrimônio, igual você colocou, no centro da cidade, tem que ser preservado. Eu acho que ao longo dos anos foram deixando de deteriorar-se. E com isso fez com que chegasse ao ponto que chegou. E agora, mediante essa informação que eu acabo de receber, se tirar a guarda, é um motivo que eles estão aguardando e poder fazer. Mas com relação ao Bujolim e a biblioteca lá, Júlio Bonazzi, é uma situação triste, né, João? Robert, só para a gente concluir aqui esse bloco aqui em relação ainda à questão aqui da biblioteca, a gente pode perceber que pelas fotos, pela foto, que a pichação é alusiva a tráfico de drogas. Sim, né? Sim. E aqui no próprio Jornal da Cidade, quase todo dia a gente publica, né, notícias relacionadas ao tráfico de drogas ali no Jardim Santa Rita, Sim. que é muito próximo. Então, assim, existe um problema de tráfico de drogas muito grave ali no Jardim Santa Rita, Cascatinha, aquele pedaço ali que começa de fato a Zona Leste. Então, não é surpresa essa pichação, ainda mais quando anunciar a proteção do patrimônio público. Vamos fazer um breve intervalo, retornaremos daqui a pouquinho com o nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Retornamos aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, aqui na Rua Rio Grande do Sul, esquina com São Paulo. E falei para vocês que era rapidinho. Voltamos agora, repercutindo
mais uma matéria do Jornal da Cidade e já entraremos nas notinhas do Pautando. A gente vai repercutir agora a edição de quarta-feira, 1º de maio do jornal. Uma notícia, né, muito interessante, né, Albert? DEMAI confirma que não houve contaminação entre 2014 e 2018. Segunda-feira, né, João? Nós tivemos lá na Câmara Municipal uma reunião da Comissão de Águas e o presidente Antônio Carlos Pereira solicitou que os componentes do Departamento Municipal se fizessem presente para explicar os rumores que houveram aí em relação aos agrotóxicos, né, nas águas de Poços de Caldas. Foi uma reunião muito boa, esclarecedora, diversos vereadores estiveram presentes e eu acho que trouxe aí as informações necessárias para que realmente nós tenhamos a condição de saber que não tem esse problema conforme foi colocado aí pela grande imprensa a semana passada com relação a tudo isso, né? Eu acho que o DEMAI faz um trabalho maravilhoso, conheço as pessoas que trabalham no laboratório lá do Departamento Municipal, o próprio seu diretor, Antônio Roberto Menezes, o Rodolfo Piano Marques Evangelista, enfim, inúmeras pessoas que trabalham ali. Se eu for citar aqui a todos, eu vou acabar esquecendo alguns. Mas a gente tem que enaltecer realmente que é um trabalho perfeito feito pelo Departamento Municipal de Água e nós sabemos que os 19 fontanários que são fiscalizados por eles, né, João, permanentemente feitas análises e com isso mostra que nós não temos aí problema de intoxicação nas águas. Essa questão aqui do agrotóxico na água que foi divulgado aí na mídia na semana anterior, o que aconteceu foi o seguinte: de fato, Poços de Caldas constava no CISÁGUA, né, que é o Sistema de Monitoramento de Água do Ministério da Saúde. Só que, apesar de Poços constar, né, o nível de agrotóxico era insignificante. Bem pequenininho. Ou seja, não era relevante o suficiente para causar algum tipo de alerta. Ou seja, mas mesmo assim, né, criou-se aí esse falso alerta aí de que Poços estaria com a água contaminada por agrotóxico desde 2014. Então não tem nada disso. O DEMAI faz verificação periódica ali nas águas aqui de Poços em relação a essa questão do agrotóxico. Me parece que é semestralmente, né? Duas vezes por ano, né? Então o que aconteceu foi isso. Constava realmente no sistema, mas o índice era muito insignificante. Como eu coloquei semana passada, João, quando eu estive presidente da Caldense, o departamento fazia para nós lá das águas da Caldense de 6 em 6 meses. Então, eu atesto, ponho a minha mão no fogo por todos os 390 servidores do departamento, principalmente os do laboratório, que fazem um belíssimo trabalho. E ainda aproveitando essa questão aqui que a gente está falando de água e de DEMAI, uma notícia também que circulou nas redes sociais a respeito, né, das águas ali do Jardim Europa, ali próximo ao Colégio Visão, tem um fontanário de água, né? E as pessoas estavam questionando a respeito da qualidade daquela água, né? Porque é um fontanário que muitas pessoas vão ali para buscar água. Não é nem fontanário, ali é uma mina mesmo. Uma mina mesmo? Uma bica d'água. Uma bica, né? E sai uma quantidade muito boa de água. E muita gente está usando o artifício, né? E o próprio DEMAI, através do William de Oliveira, fez aí um comunicado na imprensa local, mostrando que os 19 fontanários da cidade, inclusive nós colocamos no Poço hoje amanhã também, no Jornal da Cidade repercutiu também, são vistoriados semestralmente pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto. E aquele lá, infelizmente, não só aquele, mas outros que são, vamos dizer assim, clandestinos, né? Que não é clandestino mesmo, porque não são aferidos pelo laboratório do Departamento de Água e Esgoto. Então, os 19 estão aí amplamente divulgados na imprensa, na internet, e as pessoas tomarem ciência onde podem pegar água aqui em Poços de Caldas. Na verdade, o que acontece? O DEMAI, ele monitora só 19. Só 19. Então, todos os outros, além desses 19, não são monitorados, Sim. porque o DEMAI considera que a água não é apropriada para o consumo, ainda que ela seja potável. Sem né? dúvida, sem dúvida. Mais alguma coisa? Não, a respeito do DEMAI, não. Tem uma outra notícia que a gente destacou na edição de quarta-feira também, foi sobre a base descentralizada do SAMU na Zona Sul, né, que o Albert já tocou nessa questão aqui. Tem uma notícia interessante também, né, relacionada a essa questão de saúde, né, que a Prefeitura ampliou o número de clínicas atendidas naquele programa de castração de animais. Ah, sim. Eram duas, foi 3, depois voltou para 2 e agora são 4. São 4 clínicas, eu acho que E em todas as regiões da cidade. Importante, né? Isso, porque é um trabalho que as ativistas aí dos movimentos dos animais clamavam muito ao longo desses últimos 2 anos e 3, 4 meses da administração do Sérgio Azevedo, e esperamos que agora possa resolver esse problema, né, João? São 150 senhas por semana. Por semana. Para se castrar
150 animais, né, nessas clínicas cadastradas. Então, é uma iniciativa muito bem-vinda por parte da prefeitura, porque evita, né, aquela grande quantidade de cachorros nas ruas, né? Sem dúvida. Tem várias reclamações, assim, já foi pior a situação, né? Sem já foi dúvida, muito pior. Tinha muita reclamação, ainda mais agora nesse momento aí, né, em que a causa animal ganha força cada vez mais por conta da questão das charretes. Né? E ontem, João, eu estive fazendo minha caminhada, como eu faço todos os dias, tive a grata surpresa de passar lá no Parque Municipal Antônio Molinari, uma festa muito bonita também, realizada pela prefeitura, em parceria com as entidades aí do município, e a gente tem que enaltecer que foi a continuidade, né, de vários e vários anos que se realiza essa festa, e ontem não deixou de ser igual às anteriores. Eu tenho certeza que foi um trabalho envolvendo aí diversas secretarias, diversas pessoas, servidores públicos municipais que estão aí lotados nas mesmas, vestiram a camisa e fizeram acontecer mais essa bela festa lá no Parque Municipal em comemoração ao Dia do Trabalho. Segundo a Prefeitura, cerca de 4.000 pessoas compareceram. Que maravilha, parabéns. E aqui, para a gente finalizar aqui a edição de quarta-feira, eu queria destacar aqui a questão do início da festa de São Benedito, ou seja, tradicionalmente não tem novidade alguma, né? São 115 edições já, começou dia 1º e segue dia 13. E a novidade é o preço único, né? Dos doces. Ah, é? Eu não sabia. Ah, é verdade. Eu vi um comentário no jornal aquele dia. Bacana, é importante, são as entidades, acho que em número de 10 ou 12 entidades estão explorando o entorno, né, João? Com os doces, os ali que já são tradicionais, como você mesmo colocou, são 115 anos. São 115 anos, são 9 entidades. 9. E outra novidade também, vai ser caixa único. Caixa única. Caixa única. Então, assim, não é mais assim, cada entidade vende o seu e recolhe o dinheiro. Ah, entendi. Vai ser, tudo vai ficar num caixa único, né? Depois as entidades dividem. Que bacana. E também na área interna, que são as barracas exploradas pelas paróquias, vai ser preço único na refeição, R$18. Bacana. Né? Acho então, que opção interessante. Dessa forma que vai agregando para que as pessoas possam frequentar, e é a modernidade hoje, né, João? Através do Caixa Único, você vai em festas aí fora de Poços de Caldas, eventos aí maiores, tudo é um Caixa Único, e lá você acaba comprando em várias barracas, espaços, através daquele cupom que você compra. É isso mesmo. Né? Vamos lá repercutir o pautão, João? Vamos começar pela edição do fim de semana. A primeira notinha da edição vai ser sobre um assunto que a gente acabou de falar, que é da Comissão das Águas. Né? Aconteceu nessa segunda-feira, 29, a reunião extraordinária da Comissão das Águas. O encontro contou, né, com a presença do gerente da divisão comercial do DEMAI, o Maurício Cato da Silva, e dos servidores José Vicente Silva, Ana Maria Ferreira, Minéia Fonseca Camargo, Rosemary Caetano Araújo e Leda Carolina Carvalho Menezes, que atuam no laboratório do departamento. A Comissão das Águas do biênio 2019-2020 é formada pelos vereadores Antônio Carlos Pereira, como o Albert falou, o presidente da comissão, Cício Pípara e Álvaro Canhani. Segundo Pereira, o objetivo de uma reunião extraordinária da comissão é possibilitar que o DEMAI apresente informações oficiais após notícias veiculadas recentemente a respeito da presença de agrotóxicos nas águas do município. O objetivo, entre aspas, né, é tratar o assunto com seriedade, de forma transparente, até mesmo para tranquilizar a população, fecha aspas. E essas reuniões das comissões da Câmara são sempre abertas ao público, né, Albert? A gente tem que lembrar, né, que essa questão aqui da Comissão das Águas, essa convocação de reunião extraordinária, foi motivada por um atrito que aconteceu na semana anterior na Câmara, né, quando o vereador Pedro Magalhães apresentou um requerimento questionando o DEMAI a respeito do caso, sendo que o DEMAI no dia anterior já havia feito as informações oficiais, e um trecho do requerimento dele que constava que Poços era uma das cidades do Brasil com maior índice, né, de contaminação por agrotóxico, o que provocou ali um repúdio, né, tanto de vereadores da situação quanto da oposição. E a próxima notinha é exatamente isso. Na terça-feira, um requerimento apresentado pelo vereador Pedro Magalhães, questionando o DEMAI sobre o assunto, gerou grande polêmica entre os demais vereadores, já que no dia anterior a própria autarquia havia divulgado informações oficiais que responderiam às perguntas contidas no pedido de informação, o que acabou retirado, uma vez que parte dos vereadores se sentiu incomodado pelo fato dele ter afirmado que Poços tem um dos maiores índices de contaminação por agrotóxico. Eu quero parabenizar o Antônio Carlos Pereira, Paulo Tadeu, aos outros 3 membros da Comissão de Águas. A Cissa e o Álvaro. A Cissa e o Álvaro, pela rápida resposta que deram à sociedade. Porque na semana seguinte, o tal vereador colocou uma situação que não existia. Então tem que ter responsabilidade na
condução do seu cargo. Não é colocada da forma que foi colocada, através de uma matéria vinculada de um órgão que, infelizmente, não investigou a fundo o que estava acontecendo, para você vir na Câmara e falar aquilo que foi colocado. Então tem a responsabilidade, porque a água é o bem vital para a saúde do ser humano e dos animais também. E da forma que foi colocada, parabéns à Comissão das Águas, parabéns ao Pereira, parabéns às pessoas que deram uma rápida resposta e parabéns principalmente ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, mostrando que realmente não é da forma que foi colocado pelo tal vereador. O Albert, em menos de uma semana, resolveu essa situação. Se fosse apresentado um pedido de informações como o vereador queria, era aí no mínimo 20 dias. Isso se a prefeitura respondesse dentro do prazo regimental. Porque a gente sabe que toda a sessão ordinária, a prefeitura ela apresenta, em média, em torno de 20 pedidos de prorrogação de prazo. Então, essa resposta oficial ia demorar muito tempo, né? Ou seja, ia criar essa incerteza, essa insegurança na população se ela está, de fato, consumindo uma água de qualidade. Sem dúvida. Agora, completando as notinhas aqui de fim de semana, a notinha chama Transporte Coletivo. Aprovado por unanimidade na terça-feira, 23, o requerimento do vereador Ricardo Sabino solicita informações do Executivo sobre o processo licitatório para escolha da empresa que prestará o serviço de transporte coletivo no município. O autor questiona, entre outros assuntos, como está o andamento do projeto e quais as secretarias envolvidas no processo. Nós estamos aguardando também. Então, é para o segundo semestre, né? A previsão, né? Foi falado que estava aguardando o plano de mobilidade urbana, que estava para ser apresentado, parte dele pela universidade lá de Unifei de Itajubá, e a partir daí que ia dar início ao processo de fazer aí a licitação para o segundo semestre. Vamos aguardar, estamos esperando aí para ver como vai ser, e em que pese nós sabemos que muitos criticam a empresa que transporta os passageiros de Poços de Caldas, mas eu conheço diversas cidades Brasil afora. Igual a Circular faz em Poços de Caldas, é muito difícil você encontrar uma igual, exceto Curitiba, que é uma cidade que traz aí um trabalho diferenciado para os seus usuários, e Poços de Caldas não fica atrás de forma alguma. Pouso Alegre e Varginha, agora que são outras grandes cidades aqui do sul de Minas, trocaram empresas concessionárias recentemente e estão enfrentando uma série de problemas, né? Claro. Só para completar essa questão do transporte coletivo. Agora, a última notinha da edição de fim de semana, eu vou querer saber da opinião do Albert, porque é um assunto que ainda não rendeu tanta polêmica ainda. Sim. Escuta essa, Albert. A polêmica sobre o IPTU 2019 continua. A mais nova delas é saber o porquê não houve redução na taxa de coleta de lixo paga junto ao imposto, uma vez que a prefeitura alega que houve redução nos gastos após ter trocado a empresa que faz o serviço. Eu acompanhei bem ao longo desses últimos 2 anos e 4 meses, inclusive o Thiago Biagione, que é o secretário de Serviços Públicos, sempre nos acompanha e colocava em diversas postagens que abaixou de 160 para 120 o valor da tonelada do lixo, e nós ficamos aguardando realmente se a prefeitura abaixaria os valores da coleta de lixo. Infelizmente, não mexeram na coleta de lixo esse ano novamente. Nós estamos aguardando já para o ano que vem. Fizemos a solicitação para alguns vereadores também, para que olhassem com carinho com relação a isso também, porque se foi um trabalho que nós realizamos através das redes sociais, com bastante ênfase e com bastante determinação nesses últimos meses, para que o IPTU e o ITBI retornasse, por que não fazermos também em relação à coleta do lixo? Se houve redução no pagamento da empresa, conforme colocado pela atual administração, a população tem que ser ouvida também, principalmente na redução desses valores da coleta de lixo. É no mínimo incoerente, né? Sem dúvida. Você pagar menos pelo serviço, né? Pagar menos no caso da prefeitura, e o contribuinte continuar pagando a mesma coisa. Ou seja, então diminuiu o custo só para um lado, que no caso é a prefeitura. Sem né? dúvida. Agora, as notinhas do Pautano de terça-feira, 30 de abril. Essa aqui é uma notinha interessante, eu não sabia desse problema aqui. Essa informação, inclusive, foi divulgada pela Prefeitura de Águas da Prata. Olha lá, Albert. Um caminhão de dejetos que saía da fábrica local da Danone, ali no Bortolã, rumo a uma cidade paulista, passando por Águas da Prata, tem causado transtornos na vizinha cidade. Há tempos, os moradores reclamam de um forte cheiro na rodovia quando o caminhão passa por lá, já que parte da carga caía na pista. Depois que o caminhão passa, a prefeitura tem que limpar o asfalto para amenizar o cheiro ruim. Na sexta-feira, 26, após várias tentativas de identificar a origem do mau cheiro, uma equipe da Prefeitura de Águas da Prata conseguiu abordar o caminhão. A sequência da notinha
O motorista explicou que trabalha para uma empresa terceirizada que transporta resíduos de processamento da Danone em Poços. Após a conversa com o motorista, o prefeito Carlos Henrique Dezena seguiu para a sede da Alcoa no Bortolã, da Danone no Bortolã, onde foi recebido pela direção da empresa. O gerente ambiental André Moreira disse que não sabia do que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo, o que foi confirmado pelo gerente-geral Jefferson Correia, que pediu desculpas em nome da empresa, garantindo que o incômodo não mais vai ocorrer. Diferença, né, João? O prefeito da cidade de Águas da Prata saiu daquela cidade, da qual ele é prefeito, subiu a serra, veio diretamente na fonte do problema. Veio aqui na Danone e, com isso, mostrou que o problema que estava levando para a cidade dele, passando por lá, era um problema sério. Esperamos que a Danone agora, através do André Moreira, do próprio Juliano, Jefferson Correia, possam resolver esse problema, porque o cheiro, infelizmente, é triste, João. É um cheiro muito ruim e esperamos que a própria Danone possa aí resolver esses problemas. E o prefeito, quero dar os parabéns para ele. Veio aqui na cidade, na mesma hora, sentou, bateu lá na porta e os gerentes atenderam, porque as coisas se resolvem dessa maneira. Tem que ir atrás, tem que buscar o problema na fonte. Correr atrás de recursos para uma sinfonia das águas, igual nós colocamos atrás. Então o prefeito tem que bater na porta, não pode ficar esperando através do gabinete, através de ofício, não. Parabéns ao prefeito e quero parabenizar mais uma vez o prefeito, João, com relação ao trem turístico. Mas já nós vamos falar sobre isso, o prefeito de Águas da Prata. É a próxima notinha, inclusive. Sim. Só para concluir aqui essa questão aqui da Danone e Águas da Prata, um problema antigo, né, como a gente leu aqui, um problema Sim. muito antigo, e não era só o mau cheiro, né, Albert? Sim. A Prefeitura de Águas da Prata tinha que contratar um caminhão-pipa para passar, para limpar, para tirar o cheiro, ou seja, isso gera custo. Nossa, né? demais. A próxima notinha é olha o trem. Ainda sobre Águas da Prata, o prefeito da vizinha cidade de fato tem interesse no projeto de retomada do trem turístico ligando Poços de Caldas e também São João da Boa Vista. O assunto, inclusive, já chegou a ter participação do secretário de Turismo de Poços, Ricardo Oliveira, em algumas conversas no ano passado. Você lembra, né, quando foi feita aquela conversa ali? Inclusive, o secretário parece que sinalizou que o interesse de Poços, se acontecesse de fato, seria a partir ali da Bauxita, né, da estação Bauxita. Mas eu acho que foi só para uma boa notícia que chega hoje até nós, o Rafael Henrique fez lá uma postagem no grupo Resgatando Poços. O prefeito esteve, de Águas da Prata, esteve junto com 2 vereadores e 3 secretários lá, junto com o João Dória, nessa última segunda-feira, e solicitou lá, dentre eles, o primeiro tópico é o retorno do trem turístico Águas da Prata, Poços de Caldas. Olha como é que as coisas já se inverteram. A princípio era Poços de Caldas para Águas da Prata. Agora, não. Agora o prefeito lá de Águas da Prata para Poços de Caldas. Quer dizer, quando há interesse, as coisas acontecem, né, João? Quando vamos torcer para que dê certo, né? A vontade política é tudo. É tudo. Agora a gente vai tocar aqui num tema um pouquinho polêmico, né, Albert? Charretes, né? Complicado. Um tema que sempre rende polêmica. Na manhã de domingo 28, um grupo de manifestantes percorreu as ruas da área central de Poços contra o serviço de charretes. Informação extraoficial dá conta de que existe uma intenção de transformar a atração em patrimônio histórico, o que garantiria sua permanência. Em ofício enviado à Câmara, o Ministério Público informou que, após instalar notícia de fato, com o objetivo de apurar suposta inconstitucionalidade diante do projeto de lei para a proibição das charretes em Poços, arquivou o procedimento em questão. Ô João, esse é o 26º programa que nós estamos fazendo. Sim. Eu acho que nos últimos 25 programas nós citamos algo relacionado às charretes. Quase sempre, né? Quase sempre. Para não né? falar que foram todos, quase sempre. Quase né? sempre. Eu acho que é o que nós sempre colocamos. Tem que ter aí um cuidado muito especial com relação ao que vai se fazer em relação às charretes. Existem pessoas, famílias que estão envolvidas, isso é uma opinião minha com relação a tudo isso, para que não venha trazer prejuízo para essas pessoas que trabalham aí com as charretes, mas também vendo lá dos animais também, que a gente tem visto aí um trabalho constante dos ativistas aí da causa animal, e eu tenho certeza que vamos aguardar, né, João, o desenrolar disso tudo. Se for conforme o prefeito colocou em relação ao IPTU, for igual a charrete, ele vai ter que tomar uma providência logo. Essa questão aqui do patrimônio histórico, no caso, seria uma articulação, né, que
Associação de Charretistas e outros segmentos interessados no assunto estariam articulando, sim, né? Sim. Transformar a charrete em patrimônio histórico. Igual foi se transformar, igual foi o negócio dos queijos em Minas, né, se João? transformar não pode. Mas o anteprojeto de lei que foi apresentado na Câmara, né, que depois foi encaminhado ali para a Prefeitura, não prevê a proibição das charretes. Prevê que elas não vão mais circular na área urbana da cidade. Ou seja, elas vão talvez circular onde devesse circular mesmo, né? Que são hotéis, fazendas, né? Áreas rurais do município. Criar um circuito rural para eles. Aí seria interessante. É uma ideia. Né? Então, assim, num primeiro momento, não é acabar com as charretes de vez. Né? É simplesmente tirar elas do centro da cidade pelos motivos aí que a gente já está cansado de falar. É o animal exposto ao clima, sol, chuva, é o animal andando no asfalto quente, o impacto no trânsito e por aí vai. E a última notinha aqui, só para completar essa questão das charretes, o Ministério Público ele arquivou essa notícia de fato, né? Ou seja, ele não considera que haja inconstitucionalidade no anteprojeto de lei, o que não quer dizer que ele vai ser aprovado. Sem dúvida. E aqui, concluindo aqui a edição de terça-feira, é uma última notinha ainda a respeito dessa questão polêmica aí do DEMAI, que o vereador Pedro Magalhães não reapresentou na sessão ordinária de hoje no caso 30, né, anteontem, um requerimento questionando o DEMAI sobre a suposta contaminação por agrotóxico imposto, ao contrário do que havia dito que faria na semana passada. Por isso que a gente tem que parabenizar o presidente da Comissão de Águas, aos membros da Comissão de Águas, porque anteveram o problema, chamaram a comissão, chamaram os membros do Departamento Municipal de Águas e deixou o cidadão lá, vereador da Zona Sul, a ver navios, né, porque falou-se bobagem. E a Comissão de Águas, através do DEMAI, mostrou-se que é completamente diferente daquilo que ele apresentou na semana passada. Agora, edição de quarta-feira, 1º de maio. A sessão ordinária de ontem no caso terça-feira, na Câmara Municipal, foi relativamente tranquila. O único momento em que houve maiores divergências entre os vereadores foi a apresentação de um voto de congratulações de autoria de Álvaro Canhani para o secretário de Serviços Públicos, Thiago Biagione, e sua equipe, aspas, pelos excelentes serviços prestados em nosso município, fecha aspas. Aí na sequência, os vereadores Cício Piper e Paulo Tadeu reclamaram que a homenagem banaliza o uso do voto de congratulações, já que se for homenagear todos os secretários e servidores por estarem cumprindo suas funções, dezenas de requerimentos do mesmo tipo teriam que ser apresentados. Para os vereadores, a homenagem não passava de uso político. O autor da proposta, no caso o vereador Álvaro Canhani, né, disse que a homenagem era merecida, mas foi novamente rebatido por Paulo Tadeu, que lembrou que antes de chegar na Câmara para a sessão, viu servidores da Secretaria de Serviços Públicos fazendo capina química sem uso de equipamentos e, portanto, expostos ao agrotóxico. A gente está falando tanto de agrotóxico, né? Além disso, o vereador lembrou que servidores da Secretaria de Serviços Públicos relataram casos de maus tratos e assédio moral na pasta por parte de chefias. João, eu venho acompanhando bem. Agora, só para a gente concluir aqui, Sim. No final a homenagem foi aprovada por 11 votos a favor e 3 contrários, sendo eles dos vereadores já citados, né, Paulo Tadeu e Cício, e também do vereador Mauro Ivan. João, eu acho que os vereadores de oposição não estão errados. Eu acho que nós temos 6.700 funcionários, servidores públicos municipais concursados e contratados, prestando serviço para a população. Eu acho que se fizer da forma que foi feito pelo próprio vereador Álvaro Canhani, enaltecendo o trabalho do Thiago, da sua equipe, nós sabemos, não precisa ser feito moção de agradecimento. Eu acho que se fez para um, vai ter que fazer para os outros 6.700 servidores públicos da prefeitura também. Eu acho que foi um ato não necessário, eu acho que podia ser deixado de lado, porque é uma coisa desnecessária. Nós estamos vendo o trabalho realizado pela Secretaria de Serviços Públicos, lá do Roger Lana, na limpeza pública, do Marcos Salles, na parte de ornamentação, a própria supervisão lá do Thiago Biagione, do Damião, enfim, das pessoas, do Plauto lá na Zona Sul, das pessoas que estão envolvidas ali. Não há necessidade de fazer esse tipo de coisa. Mas nós vamos levantar aí algumas outras coisas aí com relação a isso. Talvez esse pedido de moção de agradecimento possa ter uma outra história atrás disso aí. Mas vamos aguardar. Essa questão aqui ainda do voto de congratulações, para você ver, né, a incoerência da questão, né? Ele cita o voto de congratulações ao secretário Thiago Biagione e sua equipe, ou seja, ele não nomeia a equipe. Né? Ele não especifica, ou seja, se fosse o caso, um voto de congratulações à Secretaria de Serviços Públicos. Ou seja, aí sim talvez não caracterizasse a questão do uso político
desse instrumento. Sem que dúvida. Ele está muito banalizado na Muito Câmara feio, Municipal. muito feio. Os vereadores usam esse artifício aí para fazer média com as pessoas, é para uso eleitoreiro, entendeu? Raramente a gente vê um voto de congratulações que de fato seja relevante. Eu acho que os vereadores de oposição fizeram o seu posicionamento com relação a isso e tenho certeza que os vereadores têm que repensar tudo aquilo que eles apresentam nas segundas-feiras para serem lidos na terça-feira. Porque está ficando banalizado mesmo tudo isso, conforme o João colocou. Ô Albert, eu te garanto que eu estava assistindo a sessão, esses 11 vereadores que votaram a favor do projeto, com exceção evidentemente do Álvaro, votaram constrangidos. Viu? Acredito que sim. Votaram constrangidos. Acredito que sim. Votaram constrangidos porque a argumentação que os vereadores de oposição apresentaram ali foi muito boa, né? Claro, Foram fatos concretos, sem né? dúvida. E o Paulo Tadeu e a Cissa deixaram questão de dizer que não tem absolutamente nada contra o Thiago Biagione. Eles, inclusive, acham que ele faz um trabalho muito bom à frente da secretaria. Então, assim, a única ressalva que eles queriam destacar é o uso do voto de congratulações como um instrumento político, né? Para fazer algum tipo de média ali que a gente não sabe qual que é que o vereador queria. Né? Vamos aguardar. Né? E olha só para você ver a próxima notinha, né, como é que é interessante. Ironicamente, logo a seguir, foi discutido outro requerimento que cobrava justamente a Secretaria de Serviços Públicos para que ela tome providência sobre a proliferação de animais peçonhentos no Jardim Manacás devido ao mato alto no local. Então, como é incoerente as coisas, né, João? Totalmente. É muito incoerente. Esse negócio dos Manacás aí foi justamente em virtude do grupo Poços Hoje Amanhã, das pessoas que fizeram lá, foi objeto de inúmeras curtidas, de centenas de comentários. Infelizmente, o bairro lá enfrenta um problema sério. Então, é incoerente. Você faz a apresentação, depois já vem um negócio desse. Eu vou até relembrar as aspas aqui do vereador. Pelos excelentes serviços prestados em nosso município. De fato, como a gente está dizendo, o serviço da Secretaria de Serviços muito bom, Públicos, no modo geral, é muito bom. Muito bom. É muito bom para não dizer que é ótimo. Né? É um pode ser falar que é ótimo também, não, né? Mas tem falhas que nada é perfeito. Tem falhas, né? Claro. Ninguém é perfeito, né, João? O Jardim Manacás é um bairro novo, né? Albert ali fica ali na Zona Oeste, ali naquela proximidade da PUC, Maria Imaculada, né? Aquele pedaço ali. E outro problema sério que o pessoal tem colocado, João, é a capa de asfalto que foi colocada lá. É dessa finurinha. Já está arrebentando tudo lá, buraco para todo lado, um bairro novo que já tem os problemas aí dos bairros antigos da cidade de Poços de Caldas. E a última notinha aqui da edição de quarta-feira, ainda sobre o secretário Thiago Biagione, ele interrompeu as férias dele, que terminariam ontem, né, no caso, né, 1º de maio, para voltar a dar expediente na Secretaria de Serviços Públicos na segunda-feira, 29. O início da festa de São Benedito e o projeto Poços Mais Linda motivaram o retorno antecipado. Esse projeto Poços Mais Linda é um projeto interessante, né, da Prefeitura, que faz a revitalização de praças públicas, né, em vários bairros de Poços. Esse, sim, é um projeto que, de fato, a gente tem que concordar quando fala que o serviço é muito bom. Né? Sem dúvida. Eu tenho andado pelos 4 cantos da cidade, como eu coloquei para você, em virtude dos buracos que a gente sabe que acontece, mas as diversas praças nos diversos bairros da cidade, onde a Secretaria de Serviços Públicos fez a sua recomposição, ficaram muito boas. Antigamente era serviços urbanos. Serviços urbanos. Eu gostava mais de serviços urbanos. Serviço urbano, né? Era mais legal, né? Mais alguma coisa, João? Não, por hoje... Estamos chegando ao final. Acabou, Passou rápido, né? Passou rápido. Puxa vida, hein? Passou bem rápido. Deixar aqui um grande abraço aos nossos amigos, né? As suas considerações finais para que a gente possa encerrar o programa. Semana que vem, quinta-feira, a partir das 8 da noite, a gente está aqui com a 27ª edição do Pautando. Mais uma vez eu convido a todos, né, a acompanhar as nossas redes sociais e quem quiser receber um link desse vídeo nosso de hoje aqui, faz uma solicitação no nosso WhatsApp, é 35 99173 4224, dá um oi lá, a gente envia depois o link. Quem quiser também participar do nosso grupo de envio de notícias diárias do Jornal da Cidade, também é só fazer a solicitação nesse telefone. E aproveitando, pautando, né, João, dizer aos nossos amigos, nossos internautas, que coisas novas estão vindo aí, né? Mais novos outros programas, né, do Jornal da Cidade, né? E logo, logo traremos aí para os nossos internautas. Né? É isso aí. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado a todos que participaram aqui ao vivo conosco aqui no Pautando e esperamos que na próxima quinta-feira, na 27ª edição do programa, possamos estar fortes e firmes aqui trazendo o que acontece na política local de Poços de Caldas. Um grande abraço e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.